Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe ricamente cada um de vocês e que Ele possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa palavra, que Ele possa falar ao nosso coração, no profundo. E por falar nisso, como que está o coração, meu irmão? Como que está o coração, minha irmã? Às vezes fica turbulento, não é verdade? Mas isso é só um sinal de que Deus está trabalhando e operando por meio do seu Espírito Santo. Fica tranquilo, porque o teu milagre vai acontecer. Descansa no Senhor. Vamos para a nossa conversa, vamos para a nossa breve reflexão. Ele encontra-se na Epístola de Paulo, à Igreja de Roma, aos Romanos, capítulo 11, verso 13. Eu quero ler com vocês. Diz assim: Dirijo-me especialmente a vocês, gentios, e uma vez que fui designado apóstolo aos gentios, enfatizo isso, porque desejo que, de algum modo, o povo de Israel sinta ciúme e assim eu possa levar algum deles à salvação. Pois se a rejeição deles possibilitou que o resto do mundo se reconciliasse com Deus, a aceitação será ainda mais maravilhosa. Será vida para os que estavam mortos. Glória a Deus. Irmãos, esse capítulo da Epístola de Romanos fala justamente sobre os endurecidos e os escolhidos, aqueles que foram chamados para Deus segundo o seu propósito. Está falando da Israel de Deus. A carta de Paulo aos Romanos foi escrita, é considerada uma carta magnífica. Ela é talvez a mais completa das epístolas de Paulo a todas as igrejas espalhadas a qual ele passou. Ali tinha um grupo de judeus que pregava para se manter fiel aos costumes judaizantes, como por exemplo a circuncisão. Eu tenho falado bastante disso. E isso mostra uma forma arrogante de fazer as coisas, um modo de pensar arrogante. Não que Deus não tenha dado, ele foi usado aquilo para determinado tempo, mas depois o Senhor Jesus veio e fez uma nova aliança que não imprimiria castigos ou até mesmo demarcações no nosso próprio corpo, até porque o nosso corpo ele é morada do Espírito Santo. A nossa casa, isso que vocês veem é o templo do Espírito Santo. E tinha alguns falsos ensinos ali que estavam dividindo o povo, os cristãos ali de Roma. E Paulo trouxe essa carta justamente para colocar as coisas no lugar, vamos dizer assim. E esse capítulo 11 é os endurecidos e os escolhidos. E em determinado momento, a palavra fala que Paulo afirma que Deus provocaria ciúmes naqueles que foram os primeiros a serem chamados, que é justamente Israel. Justamente a nação de Israel. Ele está falando aqui da nação de Israel. Eu quero trazer, logicamente, esses versículos aplicando ao contexto aqui para a nossa vida. Vamos lá? Fala assim, ó: Dirijo-me especialmente a vocês, gentios. Ele está dirigindo a um público especial, irmão. Tem um público que Deus quer falar de maneira especial. Deus quer falar com você hoje, meu irmão. Deus quer falar com você, minha irmã, hoje. Se você chegou nesse vídeo, não foi obra do acaso. Se você chegou a esse vídeo, não foi porque você mesmo quis. Algo queimou dentro do teu coração, uma busca, um encontro, algo que se perdeu no meio do caminho, uma porta que se fechou, uma oração que ainda não foi respondida. Algo está te atraindo aqui. E esse algo é o próprio Deus. Deus quer falar com você. Os gentios, logicamente, se refere a todos os outros que tiveram aceitação, que não faziam parte da promessa. O Israel era filho por eleição e nós somos filhos por adoção, mas isso não quer dizer que que Deus age com favoritismo com Israel. Não. Só que ele nos alcançou por meio justamente daquele trabalhar dentro da nação. Eles eram os primeiros. E talvez você tenha chegado depois no processo. Talvez você, como os gentios, foi colocado para depois na lista de Deus. Mas isso não quer dizer que Deus não ama você igualmente. Deus quer falar com você hoje. Olha, quero ler um versículo que está em João, capítulo 6, versículo 45. O próprio Senhor Jesus fala:
como está escrito nos profetas. Todos eles serão ensinados por Deus, todos. Aqueles a quem o Pai fala, que aprendem dele de verdade, serão atraídos a mim. E eu li na versão viva, justamente porque ele usa essa palavra, atraídos. E é como se houvesse uma atração dentro do nosso coração, algo que queima, que nós não conseguimos explicar. Por vezes, às vezes nós até brigamos com essa atração. Por quê? Porque provoca dor. Mas os que estão endurecidos, irmãos, eles dormem no sono da indolência, ou seja, procuram manter as suas próprias vontades diante do pecado e devido a isso nem sentem mais dor. É o que aconteceu com Jonas. Mas nós não. Só sente dor, meu irmão, quem está vivo. Só sente dor quem foi vivificado. Só sente dor, meu irmão, quem sabe realmente o que está acontecendo, quem teve os olhos despertos, a quem o Pai fala, foi atraído. Isso não quer dizer que muitas vezes não vamos entrar em guerra dentro de nós, não é verdade? A palavra continua falando o seguinte, fala assim, e uma vez que fui designado apóstolo aos gentios, enfatizo isso. E eu gosto dessa parte, porque Paulo, ele foi levantado depois, irmãos, e Paulo era um homem, vamos dizer, com dura serviço. E ele era aqui quem está falando era um homem que tinha um coração totalmente endurecido. Aqui quem está falando era um homem que fazia da sua própria maneira. Ele não cortava só o prepúcio ele cortava era a cabeça dos cristãos, por acreditarem que estavam fazendo parte de seita. Então eu quero falar, Deus levantará de onde você menos espera pessoas cujo propósito, meu irmão, é preparar, sabe, é realçar, na verdade, a imagem. Ele falou enfatizar, é realçar a mensagem. Deus levantará perto de você, meu irmão. Deus levantará perto de você, minha irmã, mensagem, sabe, pessoas cujo propósito é só afirmar. São pessoas que às vezes nem têm cara de mensageiro, são pessoas inesperadas. São pessoas do seu dia a dia que vão te fazer lembrar da mensagem que foi implantada no teu coração. Isso servirá de sinal que Deus está trabalhando na sua vida. Isso servirá de sinal a nós que Deus cuida de nós e nos mínimos detalhes. Servirá como um aviso do céu que as nossas orações estão sendo ouvidas. Olha o que fala em Mateus capítulo 5, versículo 14 ao 16. Fala assim, vocês são a luz do mundo. Uma cidade sobre um monte não pode ser escondida. Ninguém acende uma lamparina e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, ela é colocada no lugar adequado e desse modo brilha para todos. Assim também a luz de vocês deve brilhar diante dos homens, para que vejam a boa obra de vocês e louvem ao Pai de vocês que está nos céus. Essas pessoas chegarão com a luz especial, irmão, justamente para que a lamparina, vocês já viram como é muito mais fácil riscar um fósforo encostando um no outro do que propriamente na caixa de maneira áspera. Não, ali o fogo que está num passa para o outro e logo acende. O fogo de uma vela que está na outra acende a outra e ela é colocada num lugar alto, justamente para que venha brilhar, irmão. Luz do mundo, luz que nos guia. A verdade da mensagem que arde em nosso coração será manifestada e ela começará a aparecer, inevitavelmente. Olha, Paulo fala, porque desejo que de algum modo o povo de Israel sinta ciúme e assim possa levar algum deles à salvação. Paulo está desejando que esse ciúme que Deus tinha falado que ia provocar neles, por causa do propósito, ao começar a alcançar os gentios, porque a nação de Israel ela se sentia única, ela se sentia justamente, vamos dizer, os porteiros do céu, os donos da verdade, daquilo que se devia fazer para alcançar a Deus. E Deus frustrou os planos de Israel, porque na verdade isso fala justamente de como Deus age. Deus provoca ciúmes dessa forma. E o que é o ciúme, meu irmão? O ciúme é quando nós percebemos, ele acontece quando nós percebemos que perdemos um objeto que tem valor, um objeto de estima, algo amado, alguém amado. É quando nós
sabe, percebemos que nós não temos mais o controle evidente sobre aquele alvo. Que é justamente nesse momento que nós percebemos, meu irmão. Por quê? Nós só damos valor quando sabemos que perdemos algo. É nesse momento que nós percebemos, que imaginamos. Ali em Lucas 15 retrata bem a história disso. Primeiro conta a história da ovelha perdida, da ovelha que se perdeu. Segunda, da dracma perdida, da mulher que perdeu algo dentro da própria casa. E a terceira história é um misto das duas, irmãos. Justamente o filho pródigo se compara à ovelha perdida, a ovelha que se perdeu, pegou uma herança antecipada e foi aproveitar a vida. E tinha um filho que, quando esse filho se arrepende, ele volta para dentro de casa, ele sente ciúme, pai, e ele fica ali com o espírito de servo, com a teologia do cabrito. Pai, eu estou aqui te servindo fielmente o tempo inteiro e o Senhor nunca me deu o cabrito. E o pai olha para ele e fala assim: tudo que eu tenho é teu. Sabe por quê, meu irmão? Porque ardeu de ciúme do irmão, porque ele viu que não tinha o controle sobre o pai, sobre as ações do pai. E nós não temos, irmão. E é nesse momento, quando nós perdemos o controle, quando nós sentimos ciúmes, quando nós realmente damos valor, nós fazemos como a mulher da dracma perdida, porque a mulher da dracma perdida, ela representa justamente esse filho dentro de casa. O que ela fez? Ela acende a candeia, ou seja, olha a verdade sobre ela, limpa a casa, ou seja, tudo aquilo que não precisa, todos os traumas, todas as emoções, todos os pensamentos negativos agora vão ter que sair, e começa justamente a procurar aquilo que é de valor. Alguém aí perdeu algo de muito valor? Eu estou pregando aqui para alguém que sabe que perdeu. Eu estou pregando para alguém aqui que os pensamentos são ruins devido justamente a uma perca, a uma oportunidade, a algo que vivenciou e que deixou se escorrer pelas mãos. Eu estou pregando aqui para alguém que sente uma tristeza profunda e não vê uma possibilidade de restauração, porque sabe que cometeu, porque sabe que escolheu o caminho ruim, escolheu o caminho que não deveria ter escolhido. Eu estou pregando aqui para pessoas que não vê possibilidade nenhuma. Eu quero te falar, meu irmão, Marcos 9, 23, tudo é possível ao que crê. Mesmo que esteja nesse momento, Paulo fala assim, para que eu possa levar alguns dele à salvação. É só quem reconhece, meu irmão, que está perdido, que sabe que precisa de salvação em alguma área. Eu quero ler com vocês o livro de Cantares, capítulo 8, versículo 6, diz assim: guarde-me em seu coração com uma prova de amor eterno, porque o amor é forte como a morte. Tudo pode ser restaurado, até o amor. Na verdade, ele vai falar que o amor é mais forte do que a morte no versículo posterior. E ele fala, e o ciúme é cruel, ou seja, é inflexível como a sepultura. O amor é como um fogo, como labaredas do Senhor. Irmãos, eu quero me apegar a essa parte, inflexível como a sepultura, porque se tem algo que não pode ser revertido, ou seja, é justamente a morte. E ele está comparando o ciúme justamente, o autor de Cantares, que é Salomão, está comparando o ciúme justamente à sepultura, justamente à inflexibilidade da sepultura, de como não se pode mover. Mas Deus usa justamente essa perca para que nós possamos chegar à salvação. Como uma prova, ele fala, guarda-me em seu coração como uma prova de amor. O que ele diz, irmão? Ele diz justamente que se nós voltarmos o olho ao Senhor, que o amor é como um fogo, como a labareda do Senhor que queima e invade o nosso coração, a bondade, nós poderemos ver o caminho que nos levará à restauração daquilo, ou a encontrar aquilo que foi perdido, porque Mateus 7,7 fala que aquele que bate, a porta se abrir-se-lhe-á, aquele que busca, encontra, e aquele que procura, achará. Você tem procurado algo, meu irmão? Você tem procurado algo, minha irmã? Então achará. Olha, ele continua falando, porque pois se a rejeição deles possibilitou que o resto do mundo se reconciliasse com Deus. Perceba como Deus faz todas as coisas cooperar para o bem. Foi ali
justamente na separação, no ciúme dos israelitas se sentirem melhores, que Deus permitiu que ele pudesse alcançar nós, pessoas como eu e você. E é nesse momento, irmão, que nós entendemos que é preciso perder para ganhar. É preciso errar para aprender. Na vida, a gente cresce, a gente amadurece e aprende a dar valor a quem merece. Eu quero repetir isso porque alguém precisa ouvir. É preciso, às vezes, perder para ganhar. Às vezes é preciso, sabe, errar para aprender. Na vida, a gente cresce, amadurece e a gente aprende a dar valor ao que merece, a quem merece. E é nesse momento que nós entendemos algumas palavras que antes não faziam sentido do próprio mestre para nós, como está, sabe, em Mateus capítulo 16, versículo 25 e 26. Quero ler com vocês. Prestem atenção nas palavras do mestre, porque todo aquele que quiser conservar a sua vida vai perdê-la. E todo aquele que perder a sua vida por minha causa encontrará novamente. Que vantagem há em alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que se pode comparar com o valor da sua alma, dos seus sentimentos, irmão? O amor de Deus é mais forte do que a morte. E tudo isso está colaborando para um bem maior, para um propósito único e específico. Assim como Paulo foi desígnio, propósito para curar a ferida. Eu quero repetir isso. Propósito para curar a ferida. É preciso perder para ganhar. É preciso errar para aprender. É preciso continuar caminhando, crescendo, amadurecendo e entender que no meio dessa caminhada nós aprenderemos a dar valor ao que realmente merece. E entender isso traz para nós justamente aquilo que nós buscamos. Por quê? Ele fala: se reconciliasse com Deus. Agora imagine, a aceitação será ainda muito mais maravilhosa. A aceitação de quem, meus irmãos? Daqueles que estão com ciúme, daqueles que começaram a queimar. Por que Paulo fala que a aceitação será ainda mais maravilhosa? Por quê? Essa é a grande pergunta. Sabe por quê? Porque eu vou falar algo que eu creio que alguém precisa muito mesmo ouvir. A aceitação restaura a família. Eu quero repetir. A aceitação restaura a família. É a aceitação, irmão. A aceitação do plano de Deus, a aceitação dos seus propósitos, a aceitação das suas verdades, a aceitação da sua luz brilhando sobre nós, a aceitação de tudo que Deus tem para nós, a aceitação da boa dádiva, a aceitação da graça. E ele está falando aqui justamente da graça. E a graça ela é expressa na figura do Senhor Jesus Cristo, no Filho de Deus. Era justamente isso que eles estavam rejeitando, o povo de Israel. Muitas vezes nós nos encontramos assim, rejeitando presentes que o Senhor nos deu, como boa dádiva, como um homem bom, uma mulher boa, de humilde coração, como Paulo, por exemplo, que estava entregando a mensagem. Mas a aceitação nos inclui, nos faz tornar parte novamente da família. A aceitação traz restauração para a família. Em João capítulo 1, versículo 12, fala assim, mas a todos que o receberam, aos que creram nele, em Jesus Cristo, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. É um direito, irmão. E direito, logicamente, não é dever, não é obrigatório, não é impositivo. É aos que receberam, é aos que aceitaram. Quando nós aceitamos, há restauração. Então aceite hoje de bom grado a dádiva de Deus. Sabe por quê? Porque ele fala assim, e ele termina, e aqui eu quero partir por final, ele fala, será vida para os que estavam mortos. Deus tem uma promessa de vida para você. E Deus não vai te entregar nada morto. Eu quero repetir isso, porque eu creio que alguém precisa ouvir. Deus não vai te entregar nada morto, meu irmão. Deus não vai te entregar nada morto, minha irmã. Deus tem algo novo para você, e algo tudo surpreendente,
surpreendentemente melhor. Ele faz infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos, de acordo com o poder dele que opera em nós e através de nós. E é por isso o motivo de tanto sufoco, e às vezes esse é os motivos das lágrimas que escorrem sem parar dentro do teu quarto, olhando e lembrando de um passado que nesse momento se encontra distante, mas que agora se torna cada vez mais apalpável e balbuciável, ou seja, vai se tornar tocável o presente. Ele virará as tuas páginas que um dia foram de lágrima e de dor e se transformará em páginas de alegria, enfim. Então guarda essa palavra no coração, porque Deus não lhe dará nada, exatamente nada morto. Será para a glória de Deus, será para a vida. Olha, eu quero ler com vocês para terminar, para que dê ênfase umas palavras do Senhor Jesus Cristo, sabe? Olha, em João capítulo 5, no versículo 24, ele fala assim, eu digo sinceramente a vocês, é o Senhor Jesus falando, sinceramente, eu digo sinceramente a vocês, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ou seja, o Pai, tem a vida eterna e jamais será condenado, já passou da morte para a vida. Eu declaro solenemente, ou seja, em uma ação solene, algo que ficará afirmado, que está chegando a hora, já está chegando a sua hora, meu irmão, já está chegando a sua hora, minha irmã, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Irmão, irmã, você tem orado por alguém que está morto? Você tem orado por alguém que está com ciúme? Você tem buscado diligentemente, tem varrido a casa como da mulher da dracma? Você tem feito isso? Os mortos ouvirão. Eu creio que alguém precisa ouvir, eu sinto a presença dele aqui. Os mortos ouvirão, haverá ressurreição. Nem avivamento é ressurreição. Ressurreição, Deus vai fazer ressurgir das cinzas como fênix que voa, sabe? Haverá poder, haverá honra, haverá glória, haverá majestade do Senhor. Creia nessa palavra, creia que o Senhor está fazendo e já está trabalhando. Se dói, é porque ainda tem um destino. Eu quero repetir, se dói é porque ainda tem um destino, porque o pecado nos leva à indolência, ou seja, a ficarmos indolores, nos leva à morte. Nós não sentimos, e está doendo é porque está vivo, e se está doendo é porque é sinal que Deus está trabalhando dentro do nosso coração. Se dói é porque ainda tem um destino, e eu quero falar, vai entregar com vida. Ele não vai te entregar nada morto, ele vai te entregar com vida. João 10:10, eu vim ao mundo para que tenham vida, e vida em abundância, paz, riqueza e prosperidade. Dupla honra no lugar da tua vergonha, meu irmão. Dupla honra no lugar da tua vergonha, minha irmã. Deus vai restituir, restaurar e salvar tudo que estava perdido. Continue crendo, porque o Cordeiro tem uma recompensa para o teu sacrifício. Que Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem com essa mensagem para a sua breve eleição. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Tchau, tchau.